Olá, profissional de SMS, eu sou a Janaína, faço parte do Grupo Share e o vídeo de hoje é sobre a audiência pública da proposta de revisão da NR7, PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Bom, a audiência pública ocorreu no dia 11/9, no mesmo dia que foi a audiência pública para a NR17. Ocorreu na Funda Centro, que fica na Capote Valente. Para se inscrever, você poderia ter acessado o site, se cadastrado, e a participação poderia ser presencial ou online. Presencial na própria Funda Centro e online via o seu computador mesmo. Então, fique ligado para você poder participar das próximas audiências e contribuir com as suas sugestões e ideias. Se você vem nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquela curtida para nos dar uma força e marcar o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. Se você vem acompanhando, assista os vídeos anteriores do Grupo Share, NR1, NR9 e NR17, para você ficar por dentro e atento, atualizado sobre as informações. Bom, a proposta da NR7, primeiramente, é revisão da norma, para harmonizar com a NR1, que você sabe que já entrou em vigor. Então, se você não está atento e não leu a NR1 ainda, leia e assista o nosso vídeo, para você se manter informado e saber quais foram as alterações. A NR9, que atualmente é o PPRA, mas deve mudar de nome para avaliações ambientais, e estar de acordo com o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, o PGR ele vai ser a diretriz base que vai apanhar as outras normas. Então, o PGR ele vai ser toda a diretriz, ele vai ser a base, a norma guarda-chuva que vai amparar todas as outras NRs. Atualização do texto em geral, então algumas pequenas alterações dentro do texto precisavam realmente ser corrigidas. A NR7 também tem por objetivo detectar precocemente as exposições. Então, o que é isso? É realmente verificar, prever, antecipar. Então, para isso, precisa de uma sinergia com a equipe de segurança do trabalho. Justamente para conhecer o ambiente de trabalho e poder avaliar junto com os profissionais de segurança o que acontece no ambiente de trabalho, para poder pedir os exames e verificar como é que está indo a saúde dos colaboradores e até ter programas de saúde preventivos. Subsidiar procedimentos, então ajudar os profissionais de saúde nas suas rotinas no ambulatório. E o principal, esse aqui é um dos principais que as empresas sempre fazem isso, né? Então, não ser usado o exame médico como um processo de seleção, né? O processo de seleção pode ser usado em entrevista, dinâmicas, outras coisas, mas não a parte médica. O exame médico, a parte do processo médico, é para você mapear e ver a saúde daquele profissional que está adentrando na sua empresa. Né? Então, ele pode sim ter algum problema de saúde, mas isso não o incapacita ao trabalho. Então, o mapeamento do exame, fazer o exame na clínica, é só para ajudar a entender como é que está a saúde do profissional. E aí, claro, se ele for trabalhar em determinados departamentos e já tem algum problema, só para você não agravar a saúde dele. Pode ser até que a empresa ajude ele num tratamento a longo prazo, enquanto ele está desenvolvendo suas atividades, as suas habilidades na empresa. Uma outra questão que a gente vê também nessa nova revisão, nessa nova proposta, é a questão dele estar baseado em todas as informações dos riscos levantados no PGR. Aí você vai falar, poxa, Janaína, mas não é no PPRA? Hoje é baseado no PPRA, porque não existe um PGR. Só que o PPRA, ele traz os riscos físicos, químicos e biológicos. E o PGR, ele vai trazer todos os riscos. Então, além do físico, químico e biológico, ele vai trazer os riscos mecânicos ou de acidente e os ergonômicos. Então, o PCMSO, ele vai ter que ser embasado em todos os riscos, justamente para você fazer essa prevenção e fazer a avaliação da saúde do profissional. Lembrando que o PGR é a nossa norma guarda-chuva, então a diretriz, a mãe, tá? A gente vai precisar também entender os agravos da saúde associados aos riscos dos colaboradores. Então, o que vai te ajudar? Então, vai te ajudar a entender melhor o que pode agravar a saúde do profissional. Então, por isso, o profissional de saúde tem que estar em sinergia com o profissional de segurança do trabalho. Justamente dar aquela voltinha na área, né? O médico do trabalho junto com o profissional de segurança. Porque o que nós temos percebido ao longo do tempo? Nós temos percebido que houve um distanciamento entre os profissionais de segurança, de saúde e os ergonomistas, né? Então, essa higiene. Então,
ficou um pouco separado, né, fragmentado. E a ideia é que a segurança e a saúde do trabalho caminhem lado a lado. Então, tanto os profissionais de segurança, a parte de ergonomia, a parte de higiene, precisa desse apoio da saúde. Então, todas as áreas são importantes quando nós falamos em melhorar as condições de saúde e a condição de trabalho do nosso profissional. Um outro item que é bem interessante, que entrou agora, foi a parte de planejamento dos exames. Então você vai falar assim, poxa, mas não tem o ASO? Então, mas nós temos uma diferença. O ASO, ele é um atestado de saúde ocupacional. O CE, que é o comprovante de entrega de exames, ele é um comprovante. Então, por exemplo, no ASO vem relacionado todos aqueles exames que você fez complementares e você passa por uma avaliação clínica, onde o médico do trabalho olha você, avalia, verifica, né, e atesta que você tem condições de aptidão ao trabalho. Já no caso do comprovante de entrega de exame, é um pouquinho diferente, é um exame avulso que você faz quando você tem uma exposição diferenciada, para realmente ser verificado se aquela exposição te causou algum dano ou não e se a sua saúde está em perfeita condição naquele momento. E aí, necessariamente, o médico, você não passa novamente pelo médico do trabalho, então, portanto, não é emitido um novo ASO. Então, a proposta é essa, agora. Um outro item que você deve estar falando e se perguntando são sobre os quadros, né? Então, antigamente, a atual, né, PCMSO, NR7, tem 3 quadros. Agora não. Agora ela vai passar a ter 2 quadros. Porém, o quadro 1, ele foi subdividido. Ele foi subdividido em A e B. Então, o quadro 1, que trata sobre o quadro 1A, que trata sobre os parâmetros para monitorização biológica da exposição a agentes químicos, indicadores de exposição excessiva, aí você deve estar se perguntando, mas o que é isso? Né? Nós, na segurança, temos uma certa dificuldade de entender alguns termos médicos, né? Mas o que é isso? É uma exposição emergencial. Então, imagina que você teve uma exposição naquele momento, que não estava alguma coisa que não estava programada, por exemplo, em paradas de manutenção, que você às vezes vai fazer algumas atividades que são esporádicas e você tem uma exposição excessiva a determinado agente, né? Então, é justamente para isso que serve esse quadro, para você fazer essas verificações. No quadro 1B, são os indicadores com significado clínico. Então, no 1B, o que acontece? São aqueles exames, aqueles acompanhamentos que o médico já faz normalmente, na rotina, tá? O que acontece com o quadro 1A e 1B? O médico do trabalho, ele pode, sim, antecipar ou postergar os exames. Aí você fala assim, pode antecipar? Pode. Então, ele pode querer verificar como é que está a condição daquele trabalhador, por exemplo, antes de entrar naquela parada de manutenção, como a gente falou. Ou, dependendo da atividade que ele vai fazer, se ele fizer um exame logo após, né, ele ter tido a exposição, talvez não tenha dado tempo de ter uma reação e mostrar, aparecer isso no exame. Então, o médico também pode postergar e fazer o exame após 90 dias, desde que ele justifique por que ele está fazendo isso. Então, é uma decisão médica. Um outro item também é a questão de exames complementares ainda dentro do quadro 1A e 1B. O que acontece? Dentro do quadro 1A e 1B, pode ser que tenham exames que o médico solicite para fazer que não estejam contemplados lá. Aí você vai falar, mas se não está contemplado, por que vai fazer? Porque às vezes o médico, acompanhando e verificando os ambientes de trabalho, identificou algum outro risco que nós, profissionais de segurança, não identificamos no PGR, por exemplo, ou no PPRA. E o médico precisa verificar a condição de saúde daquele profissional. Então, o médico, sim, ele pode pedir qualquer exame que não estejam relacionados lá, desde que ele verifique que tem aquele risco. Claro, ele vai conversar com os profissionais de segurança para que eles incluam esse risco dentro do seu PGR ou do seu PPRA e aí sim passem a integrar o PCMSO e faça-se o exame. O médico do trabalho, aqui a gente está falando da principal alteração que a gente sentiu, que é justamente essa integração. Então, o médico do trabalho, ele passar a ir no ambiente de trabalho, né? Então, ele estudar, ir no ambiente de trabalho e conhecer as rotinas dos colaboradores, dos profissionais. Então, isso é o que mais nos chamou a atenção na audiência pública, com relação a essa interação, essa integração maior dos profissionais de segurança e saúde. Agora, falando sobre o quadro 2, que são os parâmetros para monitorização da exposição ocupacional a alguns riscos à saúde, ele teve o quê? Ele teve somente atualizações. Então, o que são essas atualizações?
Se você se lembra, as substâncias que estavam lá, os limites, os valores de referência, eles são retirados da CGIH. E aí, como tem anos que eles não passam por algumas revisões, ficou desatualizado. Então, alguns valores eles foram atualizados de acordo com a CGIH, algumas substâncias entraram nesse quadro e outras foram excluídas. Você deve se lembrar do nosso relatório anual, né? Que todas as vezes o médico, né, ao final do ano ou quando vai revisar o PCMSO, ele emite o relatório anual. Então, o relatório anual, o que vinha? Vinha com o resultado dos exames alterados. Agora, o relatório anual não vai ser mais necessário, que está no quadro 3. O que vai fazer? Agora vai fazer o relatório analítico. Aí você vai falar, poxa, mas mudou um relatório para o outro? Só mudou o relatório, mas o relatório analítico ele tem um pouco mais de conteúdo. Então, no relatório analítico, ele vai os exames alterados, que já ia no relatório anual, porém, agora ele vai com o registro das CATs. Então, as CATs que foram abertas, que foram emitidas, os benefícios previdenciários, então se é B91, B31, qual seja o benefício concedido naquele ano, e o principal fator, que é a comparação com os resultados anteriores. Aí você fala, vamos fazer isso no relatório? Não, no relatório anual você informava os exames alterados. Agora não. Agora você vai ter que fazer um comparativo, ou seja, vai ter que rodar o PDCA. Então você vai ter que comparar os exames e aqueles que deram alterados, você vai ter que propor ações, implementar ações para tratar aquele colaborador e para melhorar a condição dele. Estamos chegando ao final do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvida e comentários deixem abaixo ou acesse o nosso site www.gruposhare.com.br. Se você quer assistir na íntegra o vídeo da audiência pública da NR7, entre no canal oficial do YouTube da Fundacentro. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.